Nós agora estamos no mês de maio, né? Somente faltam 5 meses, porque o mês de maio já quase que terminou, né? E como bem disseste, é muito importante que o estudante comece a se preparar muito mais cedo, né? E que esse estudante também tenha mais outras características, né? Bons. Mas eu gostaria de saber, é uma pergunta mesmo geral, eu gostaria de saber, olhando para o mês em que estamos, faltando pouco tempo, quais são as estratégias ou métodos de estudo que um estudante pode ter para conseguir admitir a um curso como medicina, uma engenharia elétrica, direito, estamos juntos, né? Porque são cursos muito concorridos em nosso país, né? Eu gostaria de saber o que um estudante ou como é que um estudante pode prosseguir em essas situações, conseguir atingir o seu objetivo e se é que ele pode conseguir atingir, atenção, né? Apesar que nosso camarada aqui conseguiu atingir, mas a dinâmica dele era muito forte. Então acredito que para estudantes que não estão muito focados, podem não conseguir encarar o mesmo método, né? E não conseguir se alinhar ao mesmo caminho que ele levou. Então, eu gostaria de saber de vocês todos, quais são essas estratégias que os estudantes podem levar? Bom, primeiro eu vou responder essa pergunta pensando em dois momentos. Primeiro, penso naqueles estudantes que ainda estão na escola. Como sabe, há aqui as aulas no ensino geral vão até pouco de novembro, se a memória não me falha. Eles já estão também a estudar. E tem aqueles estudantes que já não estão a estudar, mas também pretendem concorrer, pretendem admitir. Para tal, já que já tem uma instituição sua, a Tubo Academy, tem que ter a missão de propagar essa informação, porque como disseste, nem todos têm essa informação de que se prepara. Muitos deles o que esperam é chegar o tempo de editar para se inscrever e concorrer, achando que é tudo normal. Lá, não sei se existe, mas não há dicas como tal, vai receber no telefone, A mais B, não há, é mais preparação. Então, para esses estudantes que estão ainda a correr atrás do tempo, primeiro, é aquilo que eu disse antes, a decisão. Para quem tem informação e sabe que é tarde, tem que ter uma decisão. Será que quer admitir? Se quer admitir, tem que procurar saber para os que já tiveram experiência ou para a instituição o que é que ele pode fazer. Mas tem uma saída. Primeiro, é a questão de a pessoa também se autodescobrir. Porque uma pessoa que está interessada em admitir e não se conhece, vai ter sérios problemas. Primeiro, antes de preparar o exame de admissão, o conteúdo que ele teve durante o ano na escola também vai estar defeituoso. Então são esse tipo de estudantes que precisam ter uma preparação mais antecedida. 2. Para os estudantes que estão a estudar, devem aproveitar este momento que estão a estudar, aproveitar a matéria que estão a estudar. Porque se você termina em novembro, neste caso, e você está a se preparar para o exame de admissão em simultâneo, deve aqui criar uma linha de modo que não possa estragar, ou seja, prejudicar teu resultado no ensino geral, que é o 12ª classe para terminar. Então, você pode estudar os temas da 12ª a sério para não ter mais maçada de voltar mais para trás. Porque, como digo, eu opto mais por coisas mais difíceis primeiro, para depois a coisa que eu acho que capto com muita facilidade. Então, aproveita o tempo que tem para estudar a sério que vocês têm agora com os professores, façam as dúvidas, mas para tal tem que se preparar. Por exemplo, você vai numa aula de cinética, por exemplo, química, e você tem problemas, tá no período de aula na escola, é o momento de você ler e se ver se ainda não compreende, faz perguntas ao professor ou aos seus colegas para ser explicado. Sim, levando em consideração que os exames de admissão têm um pouco de grau mais elevado, né? Grau mais elevado. Sim. Por isso, aproveite, porque depois de término já vamos usar o método dele, que já não teremos como, porque já não há tempo, é preciso correr. Mas é possível, dentro das suas possibilidades, começar cedo. Por exemplo, um estudante que está na 12ª classe e pretende fazer exame de admissão. Ele pode conversar com os seus pais, né? Ou se ele acha que não pode, porque exame de admissão não se faz 4 disciplinas, não 3 disciplinas, são 2 exames, são direcionados, por exemplo, vais fazer português, história, biologia, química ou matemática física. Se você quer admitir, pode falar com o Adriano, por exemplo, ou seus pais falam com o Adriano, você está na 12ª. O Adriano te aperta matemática e física, ou seja, vai te explicando desde o primeiro trimestre
assim é que dividem. O primeiro trimestre vai ter aulas de matemática e física, em particular, com uma explicação. Isso vai, quer dizer, vai lhe potencializar. Não só ele vai fazer as cadeiras com excelência na escola, mas também já terá minimamente preparado para o exame de admissão. Esta é uma saída. Ou seja, não esperem terminar 12ª classe para se preparar para o exame de admissão. Aproveite esse tempo. Ok. E o professor Adriano aqui, deixa lá puxar um pouco o micro. Para o professor Adriano também dar sua ideia. Nesse caso, as estratégias que nós podemos utilizar para a preparação do exame é aquilo que eu já vinha dizendo, né? O estudante deve dominar o conteúdo. Esse é um ponto essencial, porque se a gente não domina o conteúdo, fica muito difícil a gente conseguir admitir. Muitas das vezes o que tem acontecido é resolver exercícios de certo conteúdo que a gente não conhece. Por mais que a gente passe na escola, o que acontece? Na escola nem todos os docentes vão dar aula. Devemos contar nisso. Há docentes que faltam, há conteúdo que a gente não conseguiu acompanhar. E para a gente ter déficit desses conteúdos, em certo momento pode contribuir para a nossa própria dificuldade ou queda de admissão de exame. Então, é necessário ter domínio de conteúdo e buscar sanar todas as lacunas. Aquilo que a gente vê que, isso eu tenho dificuldade, é nisso que a gente tem que apertar. Porque há conteúdos que a gente conhece, a gente tem domínio, e tem outros que a gente não tem domínio. Então, a gente deve se inclinar mais ali onde a gente está fraco. Isso vai contribuir para que a gente possa admitir. E outro ponto é aquilo que eu já dizia, né? Gerir bem o tempo. Porque nos exames de admissão, o que tem acontecido é gestão de tempo. A gente não consegue gerir taxativamente bem o tempo. Em certos exercícios, a gente pode levar muito tempo em resolver o tal exercício. Para tal, é necessário que a gente opte em algumas dicas ou a maneira de resolver exercício num tempo muito reduzido daqueles que a gente já pode calcular consoante aos números que saem no exame. Por exemplo, no exame da UEM, em certo momento, tem 40 questões. Vamos supor, 40 questões. Lá não tem máquina calculadora. Exato. Não tem máquina calculadora lá. Sim. Eu, por exemplo, na parte de matemática, é necessário que o estudante conheça bem efetuar os cálculos básicos. Estou a referir da aritmética, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Se ele não é bom nisso, vai levar muito tempo. Porque em certo momento a gente tem que efetuar esses cálculos. E por levar esse momento, é normal ele sair sem ultimar o exame, mas ele, verificando que os números que restavam, ele conhecia ou sabe resolver aqueles números, ou seja, os exercícios, né? Então, é necessário que a gente domine os conteúdos e, como o colega aqui do painel já disseram, e saber como você tem que gerir esse tempo e ser muito objetivo. Sim, porque quando a gente tem um objetivo, a gente luta para alcançar. Sem a gente alcançar, a gente não para. É basicamente isso. E também, reparando isso que o colega Machaca disse a respeito de estudantes que estão a sair da 12ª e aqueles que já passaram da 12ª. Aí depende também de como é que a gente assimila o conteúdo, né? Como o colega aqui, ele tem uma capacidade muito alta de assimilar o conteúdo. Isso vem mais naquilo que nós dizemos necessidade educativa especial, né? Tem indivíduos que têm QI muito avançado, tem aqueles que o QI é um pouco reduzido. Então, para esses, é necessário se esforçarem muito. Por exemplo, esse que consegue assimilar o conteúdo em pouco tempo, esse está preparado. Digo assim, né? Por causa da capacidade que ele tem. Se ele tem muito tempo a preparar com essa capacidade que ele tem, no exame ele pode fazer em pouco tempo. E já aquele que tem dificuldade torna-se um pouco difícil. E professor Adriano, eu gostaria de saber uma coisa. No teu tempo, você já tinha toda essa experiência? No tempo que tu estavas a concorrer, como é que saíste no âmbito dos exames de admissão? Na verdade, eu não tive todas essas experiências,
Mas com o andar do tempo comecei a adquirir essa experiência devido a preparar os estudantes para exames de admissão. Na minha época foi complicado. Eu me recordo que quando peguei o exame de matemática, encontrei exercícios de conteúdos que eu já tinha estudado, mas de uma outra maneira. Porque acontece que eu posso resolver exercício daquela matéria, ou seja, daquele conteúdo, e eu não saber os restantes de exercícios daquele mesmo conteúdo. Então, quando eu me deparei com um dos exercícios lá, eu comecei a transpirar. Essa foi a verdade, né? Eu fiquei muito preocupado porque o meu medo era qual? Eu chumbar. Eu não conseguir admitir. Então, aquilo foi uma experiência que, para além de resolver exercícios dos exames anteriores, eu tinha que conhecer conteúdos daqueles relacionados àqueles exercícios que eu estou a resolver. Então, foi uma experiência mesmo que me ajudou bastante. E quando tenho preparado alguns estudantes, eu tenho aconselhado muito, para além de a gente resolver esses exercícios, é necessário que vocês conheçam os temas, né? Que nós estamos a trabalhar com ele, porque isto facilita. É verdade. Sabe, pessoal, muitos de nós aqui não teve essa oportunidade, né, de ter uma pessoa que aproxima e te dá todas essas dicas. Estamos juntos, né? E vocês têm a oportunidade de terem pessoas muito experientes, pessoas que já estão formadas na área e outros estão quase a terminar, né, a passar essas dicas para vocês. Então, eu aconselho a todos que querem admitir ao ensino superior para que comecem a preparar enquanto mais cedo possível. Podem se aproximar a nós, né? Nós aqui temos uma equipe gigantesca, né, que vai te ajudar, pessoas com muita experiência, capazes de te ajudarem no âmbito da tua preparação. Não vale a pena deixar para depois. Acreditem, quando o resultado sai, depois de neres lá não admitido, mano, tu vais desejar que o ano voltasse ao início. Estamos juntos, né? Tu vais desejar que estivesses de novo em frente do teu professor do ensino secundário e tu estivesses bem atento na explicação dele. Então, eu já aconselho que comecem a preparar desde já. Falta muito pouco e as faculdades não brincam quando é trazer exercícios para os estudantes que querem admitir para esses cursos. Na verdade, entra quem preparou. Estamos juntos, né? É mais ou menos assim. A sorte só vai existir para quem está preparado. Só isso. Ok, e aqui o nosso jurista também pode nos dar um pouco da sua ideia relacionada a este pormenor que os outros colegas estão aqui a compartilhar também, né? Eu penso que antes mesmo de começarmos a preparar, uma coisa que tinha que ter dito antes é primeiro chamar a colação aquela que é a vocação. Porque vai ficar difícil você se preparar para uma coisa em curto espaço de tempo, você se preparar para uma coisa que você não é bom naquilo. Eu reparo que para mim o que me ajudou foi a questão da vocação, por causa de que eu sempre me dei bem com letras. A questão de ler e assimilar para mim nunca foi problema. Seria difícil para mim, por exemplo, se eu, não sendo bom em ciência, querer concorrer para um curso de medicina com um curto espaço de tempo. Seria difícil. Okay. Porque o quê? Eu não sou bom em matemática. Eu tenho que começar do básico. Seria difícil. Então, primeiro, temos que trazer a colação aquilo que é a vocação. Primeiro, nós donos, como o colega dizia, autodescoberta. Nós donos sabermos, eu sou bom nisso. Então, eu me enquadro, minha área de saber, se enquadra mais bem se é no curso de letras ou ciência. Você sabendo que eu sou bom em ciência, vai ficar difícil você querer se preparar para um exame de letra. A ver, então, primeiro é vocação. Você sabe que eu sou bom em ciência. Eu não posso aqui me arriscar para ir concorrer para português, para história, para direito. Não vai cair certo. Ok. Não vai cair. Então, e aliado também que para que tudo dê certo, preparar é muito importante. Você quando está preparado, anda despreocupado. Então, preparar é muito importante. E se alguém me chegar, por exemplo, hoje, em maio, exames parece que costumam acontecer em janeiro por aí.
Para estudantes que já terminaram esse ano tão livres, eu aconselharia que começassem mais cedo. Sim. Esse tempo pode parecer que é muito, mas é curto. Começássemos desde já a preparar aqueles que são os conteúdos do exame de admissão. Não deixar para depois, ou mesmo para os pró-universitários que ainda estão na carteira. Como o colega dizia, essa tática de você, sendo que você já está na 12ª, e para o exame de admissão, como eu disse, minha experiência, eu tive que ler história da 11ª historiografia e também da 12ª. Então, o que é que eu fiz? Da 12ª eu deixei para depois, porque foi um conteúdo que eu já estava a ter. Então, a tática de você ficar mais atento nas aulas no tempo em que você está é muito importante. E porque o quê? Você vai se despreocupar, né, nesse tempo que você está a ter essas aulas da 12ª história. Você se despreocupa, deixa para depois. O que vai acontecer aqui? Você já fez o exame em dezembro. Em janeiro você tens que ir para a sala de exame de admissão. Vai ficar difícil você começar da 11ª e depois vir cair de novo naquilo que você já teve a oportunidade de aprender e não aprendeu. Okay. Isso vai roubar mais tempo. Então é muito importante se preparar e estar atento àqueles que são os sinais, né, nesse caso. E também aproveitar, pelo menos eu não tive essa oportunidade de ter aqui pessoas que já passaram dessa área, deixar conselhos, eu não tive. Mas aqui, vocês de lá de casa, os pré-universitários, têm aqui, por exemplo, o Ilustra aqui, abriu uma academia para ajudar nesses aspectos. Nós outros aqui da época antiga, muitos de nós não tivemos essa oportunidade, mas agora parece que o estudo está a ser meio um bocado fácil por causa de pessoas com essa iniciativa de ajudar os outros, não sei o que, a progredir. É importante aproximar a esses que estão aqui disponíveis para dar aquele acompanhamento, começando pela vocação, conseguir te endireitar primeiro, ver que esse é bom na letra. Não é, a questão de vocação, muito de nós caímos no erro por causa de o quê? Até eu diria aquilo que mais estraga é o quê? Você começar a estudar desde da primeira classe na segunda. Você é bom numa coisa, mas teus pais querem que você faça medicina, ou você tem que ser jurista, meu filho tem que ser advogado. Não tem que ser assim. Por causa de que você é bom em matemática, mas teu pai quer que você seja jurista. Não vai cair bem. Por isso é necessária a questão da vocação. E você, quando vai para um profissional como a Turbo Academy, ele vai olhar para aquele que é teu potencial, ele vai conseguir te direcionar de verdade. Você é bom em matemática, mas você quer se meter nas letras, vai ser difícil. Por isso que para mim, uma das chaves da preparação mesmo é olhar para aquilo que é a questão da vocação. Isso é uma das coisas que nós temos que ter em mente antes de começar a preparar a questão da vocação. Ok.